no corte do Rodrigo faremos um degradê na lateral, porém com a diferença de que o degradê que vocês viram na aula anterior era um degradê finalizando na máquina 0 e o do Rodrigo vai ser um degradê finalizando com a detalher, ou seja, o cabelo vai ser bem mais baixo na parte inferior. E ainda vamos pigmentar, porque se vocês repararem o corte do Rodrigo, o cabelo em si, o próprio nascimento natural, já é falhadinho, certo? Então a gente vai pigmentar para tirar essas falhas. Vamos também pigmentar a parte superior para dar mais cor ao cabelo dele. E vamos aprender como finalizar, principalmente esse tipo de cabelo, que é um cabelo cacheado e sem volume. É pouco cabelo. Como disfarçar para que esse cabelo pareça estar mais cheio também. Beleza? Pessoal, no corte do Rodrigo, eu vou começar esse corte. Como é um degradê e nós já tivemos a aula de degradê, para que o vídeo não se torne tão cansativo, eu vou fazer o degradê. Vocês vão visualizar o que eu estou fazendo, porém eu não vou ficar explicando para que a gente ganhe tempo. Mas na parte inferior do corte, aqui onde vai ser bem menor do que o que a gente fez na outra aula de degradê, aí eu vou explicar a diferença entre cada um deles. Beleza? Vamos lá. Eu vou começar esse corte utilizando a máquina de acabamento Detailer na mesma altura em que eu fiz a máquina 0 no outro corte, ou seja, meio dedo acima da orelha. O desenho do corte vai continuar o mesmo, levemente inclinado na parte de trás, correto? Para que ele finalize a sua linha no meio da cabeça. Tudo que tiver abaixo, você pode tirar fora. Muito cuidado com essa máquina, porque é uma máquina que, dependendo da regulagem dela, ela pode cortar, machucar a pele da pessoa, então toma cuidado, não força muito ela. Tem que tomar bastante cuidado, porque ela é muito boa, então dependendo do que você fizer, ela pode chegar até a machucar a pessoa, certo? Na outra lateral, da mesma forma, meio dedo acima da orelha, marcou, certo? A partir da onde terminou a lateral da cabeça aqui, ou seja, atrás da orelha, eu começo a inclinar minha máquina. Eu vou gerar um desenho com uma linha reta, morrendo no centro da cabeça, para que aqui atrás forme um V. E tudo que estiver abaixo da minha linha, eu vou tirar. Igualzinho o que foi feito no corte anterior. A única diferença é que agora estamos deixando o corte com um número bem menor embaixo. Ou seja, lá era 0 e aqui está sendo feito com a máquina de acabamento. Para ficar bem peladinho o cabelo, para quando a gente pigmentar, essa parte que foi deixada mais clara, ela possa se destacar mais ainda do que ela se destacaria se fizéssemos ela na 0. Mas particularmente, o desenho do corte continua sendo o mesmo, a sequência vai continuar sendo a mesma, ou seja, vou passar a máquina de acabamento, depois eu vou vir com 0, 0 alta, 1, 1,5 e 2. O corte que fizemos na aula de degradê terminava com a máquina 3, esse aqui vai terminar com a máquina 2, porque como ele vai ser pigmentado, eu não preciso preservar muito o cabelo, e também devido ao tipo de cabelo. Esse cabelo do Rodrigo, quando ele está mais baixinho, ele fica sentado perfeito. Quando ele começa a crescer, ele começa a ficar um pouco mais rebelde. Então eu não posso deixar esse cabelo muito grande, se eu quiser ter um corte mais sentadinho. Então por isso, vamos terminar esse corte com o número 2, tá ok? Pessoal, depois de fazer o desenho em V na parte de trás, ou seja, as duas laterais ficaram... Vou até finalizar melhor o desenho aqui. As duas laterais ficaram na mesma altura, certo? Vou olhar um pouquinho o desenho. O desenho deu uma entradinha aqui, mas não tem problema. Depois de finalizar com a máquina de acabamento a primeira marcação, eu vou dar continuidade cortando, começando com máquina 0, 0 alta, 1, 1,5 e 2 igual já fizemos no outro corte. Vou seguir o mesmo desenho dos dois lados, com as mesmas medidas, para que o corte saia do jeito que eu quero.
Então, depois da máquina de acabamento, máquina 0 com a alavanca toda para cima, meio dedo acima dessa, para já ir gerando um disfarce. Depois da máquina 0, 0 alta, com a alavanca toda para baixo, mais meio dedo acima da 0. Automaticamente, estamos coincidindo que o jeito que a gente aplica, ou seja, a forma como eu passo a máquina, já faz com que o cabelo fique sem marca nenhuma aqui entre máquina de acabamento 0 e 0 alta. Não gerou marca entre elas, tá vendo? Ó? Fica o cabelo totalmente disfarçado. Porém, eu vou explicar para vocês como tirar essas marcas, para que se caso o cabelo que vocês fizerem gerar essas marcas, vocês saibam como tirar. Primeiro eu vou passar ela certinho, depois eu vou voltar explicando para vocês como que se tira essas marcas, caso elas apareçam. Porém, qual a melhor forma de passar a máquina para que essa marca já não apareça? Você encosta a máquina normal e quando for tirar, faz esse movimento, ó, levemente, ó. Isso aqui já vai suavizar a sua marca. Ele pode até ficar um pouquinho marcado, mas vai ficar com a marca bem suave, correto? Então, depois de passar a 0 alta, vou passar a máquina 1, alavanca toda para cima, 1, seguindo sempre o mesmo desenho, sempre. E a mesma quantidade, não vou mudar aqui. Subir sempre meio dedo acima da orelha, meio dedo acima da marca. E sempre passar a máquina bem passadinho, como eu já expliquei e demonstrei na outra videoaula. Se você não passar a máquina bem passada, o que vai acontecer? Quando você for tirar as marcas, você não vai conseguir. Vai tirar uma marca, vai gerar outra. Vai tirar outra marca, vai gerar outra. Por quê? Porque tem excesso de cabelo, correto? Então, depois de passar a 1, eu vou passar 1,5. Porém, no cabelo do Rodrigo, eu quero fazer questão de que o bico e a parte de trás fique maior que esse meio, ou seja, quero fazer ele curvadinho assim. Então eu vou tirar bem pouco aqui com a 1,5 e vou encurvar ele um pouquinho mais no centro aqui, tá? Para gerar um efeito diferente no corte, ó. Ele vai ficando redondinho, ele não fica exatamente reto, ficando um corte arredondado. Sempre limpando, para você poder visualizar se você tirou, se está deixando algum cabelo para trás, correto? Vou voltar aqui, ó, na minha 0 alta, porque eu vi cabelo que eu deixei para trás aqui, ó. Agora que eu limpei, eu vi que sobrou cabelo para trás, então só dei uma repassadinha. 1,5 também. Vou repassar. E depois da 1,5, eu já vou passar o pente que vai finalizar, que é o pente de máquina 2. Aqui eu quero deixar o cabelo do Rodrigo na parte superior marcado, porém não tão marcado. Eu quero deixar ele levemente disfarçado. Então o que eu vou vir com a máquina 2? Vou vir com ela reto, em vez de dividir certinho e vir com a máquina afundando a cabeça para poder marcar o cabelo, eu só vou vir com a máquina e passar com ela reta. Isso aqui faz com que gere um disfarce na lateral, mas vai ficar um disfarce bem raso aqui, vai ficar quase marcado o cabelo. Certo? Então vai ser dessa forma. Vem com a máquina 2, alavanca toda para cima e passa ela reta aqui, ó. Ela vem e vai passar reta. Ó, sempre reto. Ela tira bastante em cima, porém não fica um cabelo tão marcado, não fica aquela risca de divisória. Dá pra ver que ele está previamente marcado, mas é uma marcação bem sutil, não é uma marcação tão forte, tão gritante, certo? E aí sempre penteando para você poder visualizar. Tá vendo que ele fica
sem que fique aquela divisão mesmo assim, ó, como se fosse assim, por exemplo, ó. Um exemplo para que fique mais claro para vocês. Igual a gente fez no outro corte em degradê, que a gente dividiu o cabelo antes de cortar. Se a gente dividir o cabelo dele e ficar assim, essa divisão, aí é um cabelo marcado. Assim, é um cabelo com um disfarce bem sutil, porque eu não posso deixar muito o cabelo dele aqui, porque o cabelo é mais rebelde. Então, por isso, fica um disfarce bem sutil, certo? Na parte de trás, da mesma forma, vou vir com a máquina e passar com ela reta aqui, ó. Passa com a máquina bem retinho, em direção ao teto. Sempre lembrando que quando eu cheguei aqui, ó, a cabeça começou a curvar para dentro. Então, daqui da onde a cabeça começou, eu vou passar reto. Eu não vou curvar nem um pouquinho. Tem gente que curva um pouquinho para depois passar reto. Isso vai fazer com que a máquina cave o cabelo, vai fazer buraco. Então, passa ela reto desde onde a cabeça começa a curvar. Vem e aqui já passa reto. Eu não vou fazer assim, ó, vim cravar para depois sair, não. Vem e já passa ela reta desde o começo, certo? Protejo o fio maior lá, porque eu não quero que pegue a ponta dele, mas eu não vou proteger aqui para não gerar marca, ó. Eu já venho policiando com a máquina, certo? Dos dois lados o procedimento é o mesmo. Eu vou cortar um lado primeiro, depois eu vou cortar o outro, mas o procedimento se repete dos dois lados. Basicamente, passamos todas as máquinas, gerou as marcas. E quais são as marcas que estão visíveis aqui? A primeira é maior, da 1,5 para 2, essa marca maior aqui. E aqui embaixo tem um pouquinho de marca bem sutil, que é marca de 0 alta para 1. A marca do pente da máquina de acabamento para 0 não tem, não deu marca nenhuma. Então, por isso a gente não precisa se preocupar com ela. Porém, se desse marca da máquina de acabamento para 0, eu ia utilizar a mesma técnica. Eu ia utilizar a máquina de acabamento em pé, ou seja, a máquina vai encostar na cabeça dessa forma. Esse bico dela vai encostar na cabeça. E o movimento que você vai fazer é esse movimento, ó. Jogar para fora. Isso vai fazer com que quebre a marca. Porque se eu vir com ela reta assim, ela vai gerar mais marca. E se eu fizer assim, ó, corre o risco de eu pegar essa marca que está aqui e mudar para cima. Então eu uso ela em pé e faço só isso aqui, ó, movimento completo com a mão. E a marca de cima, que é a marca da 1,5 para 2, é o mesmo procedimento. Eu coloco na 1,5 em pé e jogo ela para fora. Esse movimento vai fazer com que tire totalmente a marca, como eu já expliquei no curso de degradê, na aula de degradê que nós vimos anteriormente. Então, para tirar a marca da máquina de acabamento para 0, eu utilizo a máquina de acabamento em pé, jogando para fora. Para tirar a marca de 0 para 0 alta, é muito raro um cabelo da marca de 0 para 0 alta. Mas se der, por acaso, você passa a máquina no 0 com a alavanca no meio, certo? Você vai passar a máquina, se der marca de 0 para 0 alta, você vai passar a máquina com a alavanca no meio, bem em cima da marca, e aí vai tirar. Vai passar ela executando em movimento normal, certo? Vai passar ela nesse movimento. E aí ela vai tirar a marca com a alavanca no meio para tirar a marca de 0 para 0 alta. Se a marca for de 0 alta para 1, você vai estar na posição de 0 alta, utilizar a máquina em pé, jogando para fora, como é a técnica para tirar de 1,5 para 2. A mesma coisa, em pé, jogando para fora. Ou se você tiver o pente de acabamento meio, você vai pôr o pente de acabamento, vai passar ela primeiro com a alavanca toda para baixo, vai passar normal, certo? E se ela não sair, você vai vir diminuindo essa alavanca e vai passando até você encontrar a altura correta que vai tirar. O segredo é sempre esse: comece maior e venha diminuindo. Porque se você começar menor e errar, não tem mais o que fazer. Se você começar maior e ela não tirar, aí você vai diminuindo e ela vai automaticamente pegando mais no cabelo e por isso vai tirar a marca. Tá ok?